da TV Escola, estamos há 2 semanas do Exame Nacional do Ensino Médio. A hora da definição está chegando. No final de semana que vem, no dia 21, começam as provas. E aqui na hora do Enem, você encontra aquele último reforço necessário para se dar muito bem nessa missão, que é a vaga na universidade. O tempo é curto, então muita concentração nessa hora, valeu? Atenção aos destaques dessa segunda-feira. A entrevista de hoje é com o professor do ensino médio, Michel Saturnino. A teleaula do dia é de língua portuguesa. Vamos saber mais sobre poesia com Lande Vieira. E vamos abrir a janela do Enem para o estudante Pedro Ferreira de Natal, Rio Grande do Norte. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, então vamos nessa, pessoal, porque está na sua hora, a hora do Enem. E no bate-papo de hoje eu vou conversar com o professor de Geografia Michel Saturnino, direto de Pernambuco, mas hoje para dar 5 dicas de como estudar nesse período de pandemia. Tudo bem, professor? Bem-vindo aqui na Hora do Enem. Você que também é diretor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Isso. Bom dia, Tatiana. Bom dia a toda a equipe, a todos que estão nos assistindo. Eu vou dizer uma coisa a você, né? É uma alegria enorme estar podendo participar mais uma vez. Para mim, é uma alegria e uma honra. Confesso a você que temos algumas dicas aí para esse período, que não está sendo um período fácil, mas que a gente vai passar, vai superar e vamos, né, sair mais fortalecidos desse momento. Eu tenho certeza disso, e pessoas como você que já estão acostumados desde a adolescência, né? Porque eu sei que você, desde a primeira vez que colocou com o seu pé lá, com 17 anos, não saiu mais dessa profissão. Isso. Então, assim, desde do primeiro momento que a gente começa uma vida de estudos, né? A gente vive algumas fases. A primeira é que muitas vezes o estudo não é aquela coisa que a gente tem muita proximidade, mas depois a gente passa a incorporar na vida da gente. Uhum. Então, a primeira dica é que o estudo seja algo muito prazeroso, né? Que ele seja algo que você possa aproveitar, possa curtir, porque você vai estar ali construindo conhecimento, né? Vai estar construindo saberes, está buscando informações, né? Seja uma pessoa curiosa, o que nós chamamos muitas vezes aqui no Nordeste de buliçoso, para poder, né, sempre estar atrás de novos saberes, de novas experiências. Então, a primeira dica é tornar o estudo algo prazeroso, algo que vai trazer para você um benefício imensurável. Muito bom, professor. Nossa segunda dica. Pronto. Nesses tempos de pandemia, né, é importante no primeiro momento você cuidar da mente e do corpo, né? Porque o trabalho de estudo ele é um trabalho intelectual que vai exigir energia de você, tal qual você vai fazer uma corrida, uma atividade física, né? Então é preciso que você esteja à disposição. Então cuida bem da mente, né? Procura sempre no momento de estudo, momentos antes, tentar limpar a mente, ou seja, deixar um pouco o noticiário de lado, porque tem às vezes muita notícia que não agrada muito, né? Procurar um ambiente mais calmo. Então a mente ela tem que, né? Quem puder fazer uma respiração, né? Para poder um relaxamento, isso ajuda. Então esse é o primeiro momento. Se você não criar uma atmosfera propícia para receber e para construir conhecimento, você vai ter alguma dificuldade nesse processo. Com certeza, professor. Nossa terceira dica. A terceira dica, eu gosto muito assim. Tem estudantes que preferem se isolar para estudar. Acham que essa prática é mais producente. Outros preferem, né, estudar mais em grupo. O que eu sugiro enquanto dica, aí nesse período de pandemia em que muitos estão antenadíssimos nas redes sociais, nas comunidades, né, de Instagram, de WhatsApp, enfim, que eles possam fazer uma mescla do conhecimento que aprende, de compartilhamento desse conhecimento. Tem algumas experiências que têm sido muito interessantes, de formas colaborativas de construção de conhecimento, né? Então, acho que o saber ele não pode ficar, né, dentro de uma gaveta, dentro de uma caixa, ele precisa ser compartilhado. Então, é um estudo que eu chamo de estudo solidário. Então, você poder sempre estar em interlocução com o outro. Por quê?
o isolamento ele já nos colocou, né? O distanciamento já nos colocou esse distanciamento. Inclusive para os estudantes que voltaram às aulas, eles também precisam ali ter certos distanciamentos. Então, a maneira que a gente vai burlar esse distanciamento é procurar, né, interagir nos meios que estão disponíveis hoje. Ou seja, aprendeu, posta lá na rede social um pouquinho do conhecimento, uma pílula por dia que você vai estar se ajudando, né? Porque reforça esse conhecimento no seu interior e também compartilha com o próximo. Sem dúvida, criando aí uma rede solidária de conhecimento fenomenal, né? Então, os estudantes hoje têm esse recurso que, né, eu na idade deles não tinha. É verdade. Mas podemos para mais uma dica? Vamos para mais uma dica. Pronto. Uma dica muito importante é não ficar com dúvidas. Não fique com dúvidas. Se você tem uma dúvida, anota para não esquecer, ou tira uma foto, né? Hoje em dia, os alunos, eles colocam o material na lousa, eles não escrevem mais, eles tiram uma foto. Então, você ou tira a foto, ou você mais procura os professores, procura os familiares, mas não fica com dúvida. E outra coisa, não ficar com dúvida significa também, né, tá em interação. Sabe o que, Tatiana? É muito complicado, tem muitos alunos que mergulharam nesse isolamento e criaram uma série de patologias dificílimas para a idade. Então é importante que a gente sempre esteja, né, em interação constante para evitar que as pessoas, né, se isolem ainda mais desse momento. Então, tirar as dúvidas é fundamental. Não fique com dúvidas, não fique com perguntas, sempre procure buscar os professores, buscar os amigos, buscar as pessoas que possam te ajudar, né, a tirar dúvidas. Então, acho que essa é fundamental. E vamos para a nossa última dica. Tatiana, a última dica é fundamental que os estudantes tenham, né, em mente que eles vão precisar se preparar para fazer essa avaliação do Enem. Vai ter o dia, vai ter a hora, vai ter o tempo para fazer, então a preparação de um ano inteiro, e que é apenas uma prova, apenas uma avaliação. E que essa avaliação não é maior do que eles são maiores do que essa avaliação. E para isso é necessário que a cabeça esteja muito tranquila, que apenas ali se tenha um nervosismo normal, né, que dá aquele gelo na barriga, mas que todo o estudo que foi feito, todo o investimento que foi feito, naquele momento ele vai se dar bem. Então, que eles possam ter uma preparação para esse momento, né, tanto com o suporte da escola, né, com da família, com os amigos, não somente para o Enem, mas também para os demais vestibulares que muitos estudantes vão fazer, né, nesse final de ano aí, início do ano que vem. Então, a dica é essa, que é uma prova, e que vocês são muito maiores do que essa prova, e sem dúvida o sucesso, né, vai vir naquele momento. Mas é isso, que muita tranquilidade, muita perseverança e também é importante disciplina. Com certeza, Michel. Só vai chegar no objetivo com disciplina. Com certeza. Além da disciplina, mais alguma dica para finalizar? Olha, cuidados com a saúde. Manter ainda todos os cuidados. Quem conseguiu se vacinar, perfeito. Quem está se vacinando ainda, ótimo. Mas manter todos os cuidados, porque para não deixar chegar no dia não estar bem, né, de saúde. Então, manter os cuidados, manter a mente sã, manter o corpo, né, em cima, né, tudo tranquilo, para poder fazer uma prova boa. Lembrando da primeira dica que eu falei, não adianta ir estudar e fazer algum tipo de estudo se não tiver numa atmosfera propícia para isso. Então, no dia da prova tem que estar, né, corpo, cabeça, mente, alma, todo harmonizado para poder fazer aí sua melhor avaliação. Porque, né, estudar, essa turma aí, né, não faz outra coisa. Com certeza. Professor, quero te agradecer demais pelas dicas e pela sua participação aqui na Hora do Enem. Muito obrigada, e tocou num assunto super importante, vacinação, além de outros mais que você falou aqui com a gente. Muito obrigada, Michel. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, né? Um grande abraço para todos que fazem a TV Escola. Parabéns pelo trabalho, Tatiana, e toda a equipe.
e estamos sempre aqui da UFRPE, do CODAI, à disposição de vocês. Um forte abraço e uma ótima semana para todos. Obrigada também e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí em Pernambuco. Gente, Michel Saturnino participando aqui do Hora do Enem, dando várias dicas para vocês. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, ele é prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. E lembrando que tem simulado também no curso multiplataforma. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a hora do Enem. E na aula de hoje, nosso querido Lande Vieira vai falar sobre língua portuguesa. O tema é poesia. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Atenção! Comunicado bombástico. Acabamos de receber a informação de que, com a exceção das questões médias e difíceis, todas, absolutamente todas, as outras questões do Enem de 2018 serão fáceis. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje tem um papo sobre literatura no YouTube. Você conhece o canal Vá Ler um Livro? O projeto tem mais de 93 mil seguidores e traz muitas resenhas, críticas e debates literários. A gente conversa com os criadores Tatiane Leite e Augusto Assis, mas é só daqui a pouco porque literatura também é assunto do Enem. Então aproveita e vem pra cá, professora Rafaela Lira. Seja bem-vinda. Professora, tem um gênero literário que volta e meia aparece no Enem, poesia. Cai bastante e aparece com muita frequência, são cobrados autores que fazem parte da história da literatura brasileira, autores muito importantes. Agora tem candidato que já fica meio agoniado quando encontra com a poesia, né? Porque assim, cada poesia é bem subjetiva, não é? Sim, a poesia é bem subjetiva, mas normalmente as questões direcionam exatamente o que elas esperam que o aluno encontre ali, qual é o tipo de leitura que está sendo proposta pela banca. Então é sempre importante ler com bastante atenção o que está sendo pedido, além do poema em questão. E dependendo da estrutura, ele pode ser um soneto, um terceto. Explica melhor. Quando a gente fala de poesia, a gente tem que ter duas coisas em mente relacionadas à estrutura. O poema pode ser de uma forma fixa, como um soneto, uma balada, um rondó, um haikai, que são formas que vão empregar diretamente métricas distintas, organizações silábicas diferentes. Ou a gente pode falar de um poema que usa versos livres e brancos, ou seja, um poema completamente sem métrica, sem rima. Então é sempre importante prestar atenção se o poeta está empregando uma forma fixa ou se ele está empregando uma forma dessa com uma estrutura muito mais livre. E esses modelos mudam de acordo com o movimento literário ou não? Mudam. Quando a gente começa a falar que na história da literatura brasileira, a partir do romantismo, o que foi o romantismo na Europa, eles começaram a brincar um pouco com as formas e tudo. O romantismo brasileiro, a gente ainda tem uma forma fixa, um pouco organizada, muito milimetricamente estruturada, mas isso vai se dissolvendo ao longo do tempo. Quando a gente entra já no século XX, a literatura brasileira vai conseguir abandonar isso de alguma maneira e a gente vai começar a falar de versos
versos livres e brancos e organizações completamente distintas. Agora, não é só no poema que a gente encontra poesia, né, professora? Não, claro que não. A gente pode encontrar o que a gente chama de lirismo, o que a gente reconhece como lirismo, em diversas outras formas. A gente pode encontrar isso em letras de música e, às vezes, até dentro da organização do romance. Eu sempre gosto de citar um exemplo que tem uma passagem de um livro do José Saramago que é praticamente metrificada, de tão poética e tão lírica, e é sempre muito bonito. Professora, eu vi que tem um mapinha ali. Tem como dar o caminho das pedras pra gente? Claro. Bora lá! A primeira coisa que o aluno tem que ter em mente quando for analisar um poema é que a gente fala genericamente de poesia, mas quando a gente fala de uma obra específica, a gente está falando de um poema. E esses itens aqui são os itens que normalmente compõem o poema e que vão servir de guia para a nossa análise. Como, por exemplo, quem é o eu lírico, ou seja, quem é o sujeito que está sendo construído naquele poema, qual é a organização de versos, se a gente está falando de versos livres e brancos, quantas estrofes tem, a estrofe vai ser um agrupamento de versos, como é que se constrói a subjetividade dentro do poema, como se constrói o lirismo e principalmente uma relação com a musicalidade. Porque o que diferencia o texto poético da prosa é que a gente vai ter sempre uma presença de uma musicalidade. A história da literatura nos diz que isso aqui começou com uma relação íntima com a música. Então o texto poético sempre carrega isso, sempre carrega essa subjetividade forte, uma relação com as canções e principalmente com uma organização que é uma organização completamente distinta da prosa que a gente usa para se comunicar no cotidiano. Então já estamos preparados para uma questão? Claro. Ih, já tá ali na tela, professora. Bora dar uma olhadinha. É a questão 18 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. O mundo revivido, sobre esta casa e as árvores que o tempo esqueceu de levar, sobre o curral de pedra e paz e de outras vacas tristes, chorando a lua e a noite sem bezerros, sobre a parede larga deste açude, onde outras cobras verdes se arrastavam, pondo o sol nos seus olhos parados, iam colhendo sua safra de sapos. Sobre as constelações do sul que a noite armava e desarmava, as Três Marias, o Cruzeiro Distante e o Sete Estrelo. Sobre este mundo revivido em vão, a lembrança dos primos, de cavalos, de silêncio perdido para sempre. Por mais que seja importante ter algum conhecimento prévio da história da literatura brasileira e carregar uma bagagem de leitura para o exame, não tem como a gente prever todos os autores que vão ser cobrados por ele. Esse autor especificamente, que você pode ver a data de publicação ali, que é 1974, é um autor que se chama Indemburgo Dobal. Ele é um autor um pouco fora do circuito tradicional de Machado de Assis, José de Alencar e outras grandes figuras da nossa literatura. Ele é uma figura que ganhou destaque num grupo que se chama Grupo Meridiano e que vai ser um cenário especificamente ligado ao Piauí. Mas uma análise detalhada do poema e uma leitura atenta sempre ajudam na resolução da questão. O enunciado pede: no processo de reconstituição do tempo vivido, o eu lírico projeta um conjunto de imagens cujo lirismo se fundamenta no. Então a pergunta direciona o candidato especificamente para como vai se construir esse lirismo dentro do poema. Então qual é o universo que está sendo retratado aí por esse eu lírico? Então é importante assim que a gente sempre observe qual é o campo lexical, o que é campo lexical, quais são as palavras que o poema está empregando para construir um determinado cenário. E aqui a gente pode ver que ele está falando especificamente de um tempo e de um campo, ou seja, um lugar completamente diferente de um cenário urbano ou qualquer coisa assim. E ele está falando de um cenário que é uma casa, lembranças relacionadas à família e uma série de coisas que se perderam. Essas coisas não estão mais no presente. Ele está olhando isso do presente e, de alguma maneira, o eu lírico também está situando, ele está mostrando quais eram essas lembranças e como é que esse cenário se constituía. É um poema bem, a gente pode dizer que é um poema bem bucólico também. Ele tem uma visão do campo e uma visão desse cenário que é muito particular e que carrega alguma coisa de outras vertentes que a gente pode ver na própria história da literatura brasileira. Agora, a gente analisa cada opção para ver qual melhor se adequa, como a gente faz?
Olha, eu acho que a gente pode dar uma olhada nas opções e ir analisando aos poucos. Opção A, inventário das memórias evocadas afetivamente. Primeira coisa é que o candidato tem que saber, de fato, o que é um inventário. Né? Então, como é que se organiza isso? Que lista de coisas é e no que consiste um inventário para conseguir saber exatamente o que essa opção está oferecendo. Então, assim, inventário de memórias, definitivamente o poema fala de memórias. Sim. Ele está falando de lembranças, ele está falando da casa, ele está falando dos primos. Então, essa opção é interessante. É interessante. Opção B, reflexo da saudade no desejo de voltar à infância. Tem um pouco a ver também, né? Apesar da gente conseguir identificar que há uma certa nostalgia do passado, a gente não consegue ver que essa nostalgia se desdobra em um desejo de voltar. Entendi. Ele, na verdade, ele está olhando, está se lembrando dessas coisas. Então não é tão interessante quanto a A. Não é tão interessante quanto a A. C, sentimento de inadequação com o presente vivido. Não há nada relacionado ao presente que o eu lírico está vivendo. Então, uma leitura atenta do poema já revela isso, porque ele está falando de um mundo revivido, ele está relembrando o passado, ele está falando com nostalgia, com saudade, mas não há nada que a gente possa relacionar com inadequação do presente. O presente sequer é abordado. Opção D, ressentimento com as perdas materiais e humanas. Aqui, nesse poema específico, a gama de sentimentos que o poema evoca não passa pelo ressentimento. Na verdade, passa até por um sentimento um pouco mais melancólico. É um eu lírico que está, de alguma maneira, observando essas memórias e ele não está observando essas memórias com rancor ou ele não está observando isso com raiva. Pelo contrário, ele está observando isso com uma nostalgia, com uma delicadeza. É completamente diferente. Então também não é interessante. Não é interessante. E a E, lapso no fluxo temporal dos eventos trazidos à cena. Essa é até interessante, porque a ideia de que há um fluxo temporal no poema, de fato, a gente consegue ver que as cenas vão, de alguma maneira, se sobrepondo, vão se organizando, que o eu lírico quase que vai empilhando essas lembranças. Mas não há lapso nesse fluxo temporal. Então a gente já pode bater o martelo. Acho que podemos. Letra A. Inventário das memórias evocadas afetivamente. Mas eu vi que tem aí muito distrator, né, professora? Por mais que a gente sempre previna o candidato para manter um fluxo de leitura ao longo do tempo e não de alguma maneira não relegar a leitura a segundo plano, porque a leitura não é só benéfica para a redação, mas principalmente para o tipo de conhecimento que a prova evoca, que é um conhecimento essencial de interpretação de texto e um conhecimento assim um pouco mais vertical, no sentido de se aprofundar um pouquinho, nas escolas literárias principais da história da literatura brasileira. Isso ajuda, porque esse poema aqui carrega muita coisa de algumas escolas que com certeza o aluno já viu. Tem um cenário aqui que é quase Árcade, que ele soa com bucolismo, ele olha para o campo de alguma maneira. A gente consegue identificar essas coisas. Por acaso a questão pediu uma leitura bem direta e uma interpretação um pouco mais objetiva, se é que a gente pode falar assim, do poema. Mas a gente podia até fazer um paralelo, a questão podia ter feito um paralelo entre outra escola literária e o poema. E para o candidato que quer pesquisar um pouquinho mais sobre poesias, qual é o seu conselho? Bom, meu conselho é sempre a leitura. Eu acho que alguns autores são essenciais para o candidato ter um conhecimento um pouco maior que o comum, digamos assim. Principalmente o Carlos Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira. São poetas que fazem parte da história da literatura brasileira, que são assim de extrema importância, porque tinham um projeto estético muito claro. Então, é sempre bom ler, voltar aos livros clássicos do Drummond, ao Libertinagem, do Manuel Bandeira. Mas, se o candidato quiser também ter uma experiência um pouco mais interessante, com leitura de poesia especificamente, tem o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que é bem interessante também. Bom, professora, valeu mesmo pela aula, viu? Volte sempre. Obrigada. Eles são professores e criaram um canal para acabar de vez com a ideia de que literatura tem que ser um assunto complicado. É o Valer um Livro, que já tem mais de 93 mil inscritos. Então cheguem mais, por gentileza. Tatiane Leite, Augusto Assis. Olá, tudo bem? Tudo bem? 2. E aí?
Obrigado. Ser booktuber é parecido com ser professor? É um pouco diferente, porque quando você é booktuber, você é você, né? É você ali, aí você fala do seu jeito, você brinca. E às vezes você tem a coisa da escola, quando você é professor na sala de aula, tem a coisa do chefe que tá ali colado, enfim. E a linguagem acaba talvez diferenciando um pouco, mas a nossa ideia é justamente manter essa coisa da informalidade, mas sem perder o foco do conteúdo. Sim, é mais aquele seu amigo que manja muito de literatura e ele fala assim, gente, vamos fazer uma revisão aqui antes da prova? Deixa eu Saquei. ensinar vocês Exato. um pouquinho aqui o que eu sei. Então, é isso. Como surgiu o Valer um Livro? Basicamente, a gente fazia parte de outro canal, eu e o Guto, que chamava Cabine Literária. Esse canal também era de livros, só que eles não tinham nenhum foco no foco educacional, não davam aulas e tal, eram só resenhas e debates de literatura. O Guto também é escritor, então ele trazia sempre uma vertente voltando para a escrita, né, voltando para, enfim, para essas leituras pessoais, etc. Eu escrevia para um blog na MTV, e aí eu entrei no canal sempre trazendo notícias das últimas semanas e linkando com um livro. E aí a gente ficou nesse canal por um bom tempo, até que a gente saiu e criou o nosso projeto, faz 1 ano e pouquinho. O Valer um Livro é novinho, é um bebê ainda. Sim. E aí a gente falou, agora é hora de aula, é hora de livro, é hora de colocar literatura em tudo um pouco. Foi E aí que a gente percebeu que a gente tinha o mesmo objetivo, no Exato. final das contas, que era ensinar as pessoas de um jeito mais leve, porque as pessoas pensam que literatura, meu Deus, não posso chegar perto disso, porque é muito difícil. E a gente falou, cara, não é assim. E aí a gente juntou este universo de resenhas, de livros que você lê pra se divertir e tal, com os livros que a gente já lia na escola. E qual o perfil do público do canal? Obviamente tem um público muito grande que é pré-vestibular e também tem um público que já é mais velho. Sim. Porque a gente pega uma literatura que não tá facilmente identificável, assim, facilmente encontrada no YouTube. Então a gente acaba trazendo também um público de diferentes idades, de diferentes áreas, de diferentes coisas, porque se interessam Sim. minimamente por conhecer uma literatura, por acompanhar uma literatura que não tá Que tão fácil, represente, né? E que represente a realidade de cada um. O que vocês levam em conta na hora de analisar uma obra? E aí? Tudo. Tudo. Assim, você é a 14ª geração do autor anterior a gente analisa isso. O livro, ele é multifacetado, né? Então você pode aprender história, geografia, ciência, biologia, matemática, né? A gente tem vários vídeos com pessoas que ensinam, com professores de matemática, por exemplo, e a gente tenta sempre englobar isso. Então, quando a gente vai analisar uma obra literária, não tem como a gente só ler a obra e falar assim, gente, esta obra fala sobre um índio que chegou aqui com... Não, né? Então, quando a gente vai analisar uma obra, a gente tem que analisar o contexto histórico, a gente tem que analisar a biografia do autor, a gente tem que analisar qual que é a escola que ele estava, se não tiver mais escola, se for uma obra mais contemporânea, o que ele quis dizer, por que ele disse dessa maneira. Então, assim, essa série de coisas que a gente vai analisando e tenta colocar de acordo com o contexto do aluno. Qual a formação de vocês? Sou formada em jornalismo. E aí, pós em literatura, e fui me especializando, assim, e continuo, não paro, né? Sou formado em marketing, daí veio a ideia de criar o canal também, esse negócio de ficar criando um monte de coisa. Vamos fazer conteúdo aqui! Então, a gente vem com essa veia do empreendedorismo junto, que aí ajuda bastante no canal. E a ideia é se especializar em literatura também, porque grande paixão da vida, né? Não tem muito o que fazer. Vem cá, o que de mais curioso vocês descobriram sobre literatura? Muitas coisas, assim. É encantador, é um mundo muito amplo, né? Eu acho que todo dia a gente descobre alguma coisa, na verdade. A gente acaba tendo contato com obras que não tinham seu espaço na literatura e que a gente acaba descobrindo cada dia que passa e com cada vídeo que a gente lança, com cada história que a gente conta, e aí vai abrindo também para pessoas totalmente desconhecidas falando, poxa, conhece fulana? Fulana que na Idade Média fazia tal coisa. Sei lá, Conceição Evaristo, enfim, várias escritoras e escritores e pessoas que a gente jamais teria acesso se fosse pelo padrão da história, né, de quem a gente está acostumado a aprender na escola, que a gente está acostumado a aprender na universidade, e assim vai. E a gente só
acaba conhecendo por conta dos nossos vídeos e por conta dessa abertura. Até, por exemplo, a gente fez uma série LGBT que era cada pessoa da sigla indicando livros da sua própria sigla, com personagens ou escritores, então lésbicas, gays, homens transexuais, mulheres transexuais, pansexuais, assim vai. E aí a gente falava, galera, comenta aí mais, porque falta. Sim. A gente não tem acesso, né, infelizmente. Então, assim, eu acho que a questão do acesso, a questão da gente conhecer novas vozes que a gente não está acostumado a conhecer e que foge dos vencedores que a gente costuma acompanhar, né, no ensino, eu acho que esse é o maior aprendizado, é a melhor coisa que a gente aprendeu e segue aprendendo com o canal. Eu já sei que como booktubers e youtubers, vocês mandam muito bem. Mas vem cá. E o Enem, vocês fizeram? Sim, opa, muito. A gente faz todo ano, inclusive, pra teste pra também, né? teste. Pra saber como é que tá a prova e tal, o que mudou. Exatamente. É bem importante pra gente se inscrever nos exames, se inscrever nos vestibulares e sentir essa pressão aí toda. E aí que entram outros livros também, porque, por exemplo, a gente fez um vídeo agora de como estudar nas férias, se eu devo ou não estudar nas férias, que é uma grande questão que as pessoas têm. Será que em julho eu descanso ou estudo mais? E aí entram outros livros sobre gestão do teu tempo, como é que você vai organizar suas atividades, o que você tem dificuldade, que aí a gente indica livros desse tipo e estratégias para a pessoa ficar um pouco mais tranquila e não achar que é o fim da linha. Meu Deus, se eu não passar no Enem, tudo acabou. Porque, na verdade, isso acaba criando uma barreira entre você e a prova, né? As pessoas esquecem que elas estão construindo esse conhecimento há muito tempo, sabe? Desde que ela entrou lá na primeira série, no pré, com a tia do pré que tava ensinando ela a ler, mostrando as figurinhas, ensinando cores, ensinando tudo, ela já tá construindo. Parece que começou tudo agora, no terceiro ano do ensino médio. E não é. A gente tenta acabar também com esse imediatismo e falar, ó, calma, você já se preparou bastante pra isso, não é como se começasse agora. E no Janela do Enem de hoje, vamos conversar direto de Natal com o Pedro Paulo. Tudo bem, Pedro Paulo? Bem-vindo à Hora do Enem. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigada a você pela participação. E eu queria que você me falasse um pouquinho de como tem sido esse processo seu junto com o Enem, né? Até pela descoberta da profissão que você quer seguir. Bom, eu sou preparado para o Enem desde o primeiro ano do ensino médio, né? Estudando, principalmente pela escola em si. E desde o primeiro ano vem aquela dúvida, pô, tô no ensino médio, o que é que eu vou fazer? E chegou no momento que eu sabia que eu era muito bom em matemática, em física, e eu estava muito na dúvida o que é que eu ia fazer da minha vida. E eu vou seguir para uma engenharia. Eu estudando tudo, fui aprovado no Enem em 2018, no curso de Ciência e Tecnologia na UFRN, que era a introdução para Engenharia Mecânica, que é o que eu tinha decidido seguir. Mas quando eu ingressei na faculdade, eu ainda pensei, eu acho que ainda não é isso que eu quero. Eu ainda fiquei pensando muito durante o primeiro semestre. Eu pensei, não, eu vou me retirar da faculdade e vou voltar a estudar. E como que foi isso em casa? Você teve apoio da sua família? Tive todo apoio, total apoio. E foi fácil para você também tomar essa decisão? Assim, fácil não é, porque a gente sabe que você tem algo garantido ali e eu simplesmente postei todas as minhas fichas em algo que não existia ainda, só no ideal na minha cabeça. E aí veio a pandemia. Como foi essa parte de estudar em casa? Foi fácil para você? Bom, como em 2019, quando eu estava na faculdade ainda e ter me retirado, eu já estava estudando já pro vestibular. Eu já estava pensando, estava me adaptando ao ritmo de estudo, estava pensando, eu já sei o que eu quero mais ou menos e sei o que mais cobra, então vou atrás de quem sabe, quem já passou e vou pesquisar como é que eu posso seguir os meus passos, né? E fiz isso. Em 2019 eu não fui aprovado no vestibular que eu queria e eu passei no Enem novamente. Só que eu passei para outro curso, passei para economia. E você quer Só que eu nem ciências fui fazer. náuticas? Eu queria ciências náuticas. E eu passei em economia, mas eu decidi também não ingressar, eu não fiz a matrícula. E eu continuei estudando em 2020.
E mesmo sendo um ano muito complicado, porque começou a pandemia, todo aquele problema de todo mundo em casa, barulho, e você tem que se acostumar com isso, aprender a lidar. Principalmente eu que estudava bastante na biblioteca, por causa exatamente de barulho, livros que eu tinha lá, eu tive que me adaptar a saber o que fazer. Então eu fui atrás de livros pela internet, comprei, busquei PDFs e Justamente me tudo para reforçar esse momento. para reforçar o ensino médio, porque eu sabia que se eu continuasse estudando do jeito que eu tive em 2019, ou só ir fazer o vestibular com a base que eu tinha, eu saberia que eu não ia conseguir. Sim. Agora, para E finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. a única coisa que eu posso dizer é que você tem que se esforçar. Existem milhões de materiais na internet, você consegue pesquisar tudo. Tudo na internet existe de graça. A internet veio para democratizar o ensino. E meio que faz você correr atrás dos seus sonhos e não desistir. Mesmo a caminhada sendo difícil. Você tendo organização, você pode chegar longe. Pedro, eu quero te agradecer demais pela sua participação, por dar dicas de como você está se esforçando nesse momento, principalmente pela sua coragem também de ir atrás dos seus sonhos. Obrigada pela participação. Eu quem agradeço. Muito obrigado. Gente, esse é o Pedro Paulo Ferreira, direto de Natal, participando aqui do programa da Hora do Enem. Bom, turma, nosso programa está chegando ao fim. Para revisar os conteúdos, sábado e domingo tem maratona. Aos sábados dá para rever tudo a partir de 13h. E aos domingos começa às 6h. E tem ainda o nosso canal do YouTube. Olha que beleza! E aproveite também nosso curso intensivo multiplataforma. Tem todos os simulados necessários para você lá no site. É só acessar o site que está aqui embaixo. Gente, eu tenho certeza que é muito bom. Use também nosso WhatsApp para dar sugestões e tirar dúvidas. Estamos por aqui sempre ligadinhos em você. E eu quero que a nossa conexão aumente cada dia mais. Então, sempre que publicar nas redes sociais, marque a gente pela hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. No mais, como dizia minha avó, quem estuda sempre alcança. Vamos lutar por nossos sonhos, porque o que é bom, a gente não ganha de mão beijada. O que é bom, a gente conquista. E é nessas horas que a gente passa a entender o melhor significado das palavras como perseverança, disciplina e resiliência. Vai por mim, galera! Na vida, o melhor sabor é da conquista. E eu acredito demais em vocês. No mais, gente, cuide-se bastante, sejam sempre muito felizes. Até amanhã com muito mais conteúdo aqui na Hora do Enem, nessa reta final para a prova. Um beijo e bons estudos!